Olá, muito boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E hoje nós vamos falar um pouco de um assunto diferente. Eu falo um assunto diferente porque eu tenho certeza aí que muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão me reconhecer de outros trabalhos. Porque eu tenho várias frentes de trabalho, essa é a grande verdade, né? E uma delas que me deixou conhecido aí no Brasil inteiro foi justamente o trabalho com o Gênio Bordador, aonde eu viajo o Brasil todo fazendo demonstrações de como se trabalhar com a máquina de costura e como se fazer um bordado em uma máquina de costura e ganhar o seu dinheirinho. Só que aqui o nosso assunto é outro completamente diferente. E você que está chegando aqui no nosso canal, do Vasconcelos, o missionário, eu quero que você seja bem-vindo e quero que você faça parte também desse grupo que nós estamos formando aí, não só aqui onde eu moro, que é São Luís do Maranhão, mas também em todo o Brasil. Nós vamos falar um pouco de Deus, falar um pouco de Jesus, que muita gente fala e grita, esperneia, pula, falando o nome de Jesus. Jesus é uma pessoa que está no nosso íntimo desde quando a gente nasce. Ninguém o conhece, ninguém o viu, ninguém pode dizer se ele é bonito, se ele é feio, se ele é isso ou se ele é aquilo. Nós conhecemos um pouco a respeito da história de Jesus através dos ensinamentos que são apregoados a nós. Essa é a grande verdade. A gente já nasce ouvindo essa palavra. A gente já nasce aprendendo que Jesus foi morto na cruz para salvar os nossos pecados. E a gente já nasce em busca de uma grande verdade que até agora ninguém conseguiu explicar. Eu sou do tempo que a gente tinha o maior respeito pelos líderes religiosos, né? Na minha época, por exemplo, eram poucas igrejas que existiam. Eu fui criado e ensinado numa doutrina católica, né? O primeiro colégio que eu estudei na minha vida chamava-se Santo Inácio, lá em Maringá. Era ligado à paróquia de São José, uma igreja católica, um ensinamento rígido, né? Que isso não podia, que aquilo não podia, que aquilo outro também não podia, nunca. Mas não sei como explicar e ao mesmo tempo eu vou tentar passar para vocês o que eu sei, né? É que quando a gente nasce com uma percepção um pouco maior, a gente começa a questionar certos ensinamentos, né? Um dia eu me fraguei dizendo o seguinte: nossa, mas o Deus que eles pregam é um Deus tirano. É, um Deus tirano. Você não faz isso, senão eu faço aquilo. Você não faz assim, senão eu faço assim. Você não faz desse jeito, porque eu vou fazer daquele jeito. Então, quer dizer, de qualquer jeito que você se mexia, você seria castigado por Deus. E eu me interessei por esse assunto e comecei a buscar novos entendimentos, novos ensinamentos. Passei por várias igrejas, né? Inclusive, a minha mãe, por exemplo, queria que eu fosse de todo jeito, ou um padre, ou então um médico, né? Não fui nenhum nem outro. Mas eu saí do colégio porque o padre me chamou de laranja podre, só porque eu questionei ele dentro da própria Bíblia, né? Porque ele estava lá pregando a respeito da Bíblia, que Adão e Eva eram os primórdios da humanidade, as primeiras pessoas da humanidade, e ali tiveram os dois filhos depois que foram expulsos do paraíso, né? Quer dizer, eu não entendia muito por que Deus ia expulsar Adão e Eva do paraíso só porque eles comeram uma maçã, né?
Então, quer dizer, na verdade a maçã foi outra. Essa é a grande verdade, né? Mas então, aí Caim fugiu depois que matou Abel. E lá na frente, lá depois de muito tempo, Caim encontrou uma moça e se casou com ela. E eu questionei o padre em plena missa. Mas Caim casou com quem, seu padre? Se não tinha mais ninguém nesse mundo, só Adão e Eva e os seus filhos, e Caim matou Abel e foi embora, e lá ele se casou com quem? No decorrer do tempo, né, depois que eu fui expulso do colégio, exatamente por causa desse tipo de conversa, né, então eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, porque eu estava em busca de conhecimento, eu sempre tive busca de conhecimento, de desvendar os mistérios, querer saber o porquê que estava acontecendo aquilo tudo. Enfim, eu queria saber a verdade. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Quem que é esse Deus que todo mundo fala e ninguém explica nada, né? Só fala que não pode, 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 que não pode. Enquanto eu via todo mundo fazendo tudo aquilo que não podia, aí você colocava um ponto de interrogação. Olha, mas se não pode, por que fulano faz? Por que ciclano faz? Por que Beltrano faz? Né? Então eu fui buscar novos conhecimentos. Então comecei a frequentar uma igreja evangélica. Isso há muitos anos atrás, né? Olha a minha idade, eu estou com quase 70 anos, estou com 66 anos, né? Olha aí. Então, fui buscar os conhecimentos. E era um frequentador assíduo dessa igreja, né? Gostava de frequentar a escolinha dominical e fazia parte da juventude, cantava e um cara super alegre. Um dia, inesperadamente, no meio da semana, eu fui ajudar o pessoal a fazer a limpeza na igreja. Como eu morava muito perto, isso tudo aconteceu em Maringá, no Paraná. Quando eu morava muito perto, o que aconteceu? Eu cheguei mais cedo, a porta da igreja estava aberta, eu entrei, e o que foi que eu vi ali dentro daquela igreja? Ali, para mim, era um lugar sagrado, né? Eu vi o pastor da igreja fazendo amor com a irmã, inclusive uma mulher casada. Aquilo para mim foi o fim, porque eu acredito da seguinte maneira: um líder, principalmente um líder espiritual, evangélico ou católico, seja lá o que for, eles são obrigados a dar os exemplos. E ali na casa de Deus, segundo o que ele pregava todos os dias nos cultos, ali era um lugar sagrado. Não poderia ter heresias, não poderia ter esses tipos de coisa. Aí eu comecei a questionar, meu Deus do céu, se ele que é um representante de Deus, e ele sabe das punições que Deus vai impor sobre ele devido aos pecados que estão cometendo, por que então ele faz isso? Então aí a minha vida praticamente desgringolou, olha só, né? E eu procurei de todas as formas buscar novos acontecimentos, novas coisas e tal, e acabei indo parar na Umbanda. Olha só, da Igreja Católica, né? Diga-se de passagem que na Igreja Católica eu também fui assediado por padres pedófilos, né? Por padres que minha mãe queria que eu fosse um coroinha, então eu frequentava muito aula de religião, coisa parecida, mas só tinha notas boas, né? Quem fazia as vontades do padre. Enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Aí, por outro lado, o pastor fazendo essa confusão toda aí. Não falei nada para ninguém, porque naquela época você não podia falar, senão você ia apanhar, você ia... Nossa, era uma briga danada, escreveu, não leu, o pau comeu. Então, aí eu fui para Umbanda. Fui conhecer o lado espiritualista, o lado espiritual. Só que eu entrei de uma maneira talvez errada, porque já cheguei entrando e vendo tudo aquilo acontecer, caboclo baixando, Exu subindo, e era aquela confusão danada. E a cachaça rolando solta.
Gente, eu não estou aqui para denigrir a imagem de religiosidade de ninguém. Eu estou apenas tentando esclarecer os fatos, né? Que na realidade Deus não é esse bicho papão que todo mundo fala, não. Muito pelo contrário. O maior bicho papão é você mesmo. É nós mesmos que cometemos os erros e ficamos procurando o culpado para apontar. Bom, enfim. Então aí eu fui para Umbanda. Tinha uma tia minha que frequentava Umbanda, eu achava bonito, né? E lá tinha comida, e lá tinha cachaça, tinha cerveja, tinha uísque, tinha charuto, tinha tudo ali dentro, né? E eu achava aquilo espetacular, aquilo muito bonito. Diga-se de passagem que o ritual umbandista e o ritual espiritualista é muito bonito e tem os seus sentidos, mas infelizmente eles não explicam isso. Eles não explicam isso, só isso, né? Todo mundo fala, mas no fundo ninguém explica nada. E daí, passei muitos anos sem frequentar nada. Não ia para a igreja, não ia para lugar nenhum, não ia para Umbanda, não ia para lugar nenhum. Aí, com muitos anos atrás, já bem rapaz, já era casado até, eu fui parar em Curitiba. Em Curitiba eu conheci o Lar Escola Dr. Leocádio. Olha só, eu falo nesse nome porque esse Lar Escola, ele me deu uma outra visão da vida, mais aberta, me mostrou claramente o que era real ou irreal, como funcionava a espiritualidade, como não funcionava, o que era certo e o que era errado, do modo deles, é claro. E diga-se de passagem que eu aprendi muita coisa. A minha vida deu um salto. É como se eu tivesse trancado num quarto escuro e a luz acendeu e eu comecei a enxergar tudo que estava à minha volta. E ali também não fiquei por muito tempo, porque eu também vi muitas falhas, né? Porque é interessante, o mentor espiritualista, tanto ele seja o pastor, o padre, ou um espiritualista, ou seja lá o que for, ele não fala nada de errado para você. Ele fala certo e fala o que está ali, no contexto dele, da literatura dele, daquilo que ele realmente precisa trabalhar em cima, apregoar, ensinar, falar. Ele não faz nada de errado, mas a conduta dele não convém. Não convém. Se você pegar hoje, por exemplo, a Bíblia, vamos falar da Bíblia, direto no assunto, né, para não dar muita volta. Vamos falar da Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia do jeito que ela pede, do jeito que ela exige que um ser humano se comporte, da maneira que deve ser, você vai ver então que o mundo está perdido e ninguém tem salvação. Ninguém tem salvação, ninguém. Não salva-se ninguém. Nem padre, nem pastor, nem mentor, ninguém, nada. E eu continuei aos quase 30 anos com a cabeça cheia de dúvida. Foi quando eu fui para Cuiabá. Em Cuiabá eu trabalhei como radialista, né? E também fiz programas de televisão no mundo espiritual, né? Ali nós abrimos uma frente de ligações, né? Que era, na época tinha o sistema 900, você ligava, pagava por minuto e a gente atendia. E ali eu tive uma experiência incrível, que foi ali que eu comecei a administrar em média de 10 videntes que trabalhavam ali. E eu era responsável por eles, porque eu fazia o programa de televisão exatamente convidando as pessoas para que as pessoas ligassem lá, falassem com todo mundo, né? E eu comecei a observar, não só no modo das pessoas trabalharem, como também nos assuntos que chegavam até nós. Assuntos adversos, né? Mas sempre tinha um culpado
por tudo aquilo que estaria acontecendo. Ah, meu marido está me traindo com uma sem vergonha, com uma pilantra, com uma safada, enfim, enchia a mulher de nome, de tudo quanto é nome. Mas ela esquecia de apontar para ela o porquê que aquilo estava acontecendo. Será que não faltou alguma coisa dentro de casa para o marido procurar fora? Ou vice-versa? Será que o marido não faltou com as suas obrigações para a mulher poder sair e procurar o que ela queria lá fora? Então, gente, depois de muitos estudos, que eu comecei a juntar tudo, né? Que a minha vida estava um liquidificador, batendo a 100 por hora com todos os assuntos, né? Cada religião falava uma coisa, cada um falava outra coisa, cada um falava isso, cada um falava aquilo, e aí, quem é que entendia alguma coisa? Ninguém. E agora, na época que nós estamos vivendo, agora que não dá para entender mais nada. Essa é a grande verdade. Agora é que não dá para entender absolutamente nada. Olha, eu vi, se vocês procurarem aí, vocês vão ver também, aí no YouTube, coisas aberradoras, né? Vou citar um deles, por exemplo, tá na mídia, para quem quiser ver mesmo, pode ir lá olhar, eu não estou falando mal para ninguém, de ninguém. Um pastor se diz o seguinte, ele não pode colocar o pé no chão para falar a palavra de Deus. Então alguém tem que servir de montaria para ele. Ele monta nas costas da pessoa para ficar com os pés isolados do chão para poder falar a respeito da palavra de Deus. Será que Deus é conivente com isso? Um outro pastor também está aí no YouTube para todo mundo ver, como o meu vídeo também vai estar aí no YouTube para todo mundo ver, ao público assistir, tirar as suas conclusões, está aí, todo mundo pode assistir, né? Então, esse outro pastor chegou num velório, né? Todo mundo chorando pela morte do defunto, supostos defunto que estava ali, e o pastor simplesmente começou a falar algumas palavras que ninguém entende, acho que nem ele sabe o que ele estava falando, né? E começou a acariciar o corpo do defunto que estava lá. E de repente o defunto levantou do caixão e foi feito aquele milagre, aquelas coisas. Gente, ou eles estão passando certificado de burrice para nós, ou nós somos burros mesmo. Essa é a grande verdade. Agora, na minha conclusão, na minha maneira de pensar, no meu jeito que eu aprendi, no meu jeito que eu vi as coisas acontecerem, né? E eu rodei o Brasil todo, não é coisa pouca, né? E alguns países em volta do Brasil também já tive. E vou te falar uma coisa, a gente vê cada coisa que a gente fica abismado, apavorado, sem saber entender do que se trata, né? Como tem aí uma religião aí no mato aí, lá pro lado do Amazonas, que fala a respeito do cipó Santo Daime. Ó, é uma erva alucinógena, quer dizer, você toma ela, você fica louco. É igual a maconha, igual a cocaína, e aí fala que é o Espírito Santo que está falando. Então, meus amigos, meus irmãos, eu cheguei à seguinte conclusão. Deus existe? Existe, eu acredito piamente que Deus existe. Sem Deus, o que seria de nós? Mas então por que acontece essas aberrações todinha aí e cada um fala uma coisa? Nós estamos vivendo um momento que já adentramos, nós estamos vivendo um verdadeiro apocalipse e nós estamos entrando no Sodoma e Gomorra, porque cada um fala o que quer e você escuta o que você não quer. Essa é a grande verdade. Agora, qual é o propósito do ser humano aqui na Terra? Deus te deu para você, Deus deu para você, para mim e para todos nós sobreviventes aqui na Terra. O que Ele nos deu? Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio para você fazer, para você pensar, para você errar, para você aprender, para você viver e para você chegar
no ápice da sua sabedoria. É isso. Então, você pode tudo, mas você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelos atos que você cometeu. Então, se você fez alguma coisa errada, com certeza, um dia você vai ter que pagar, não tem nem que discutir. Eu, por exemplo, já cometi muitos erros na minha vida e tenho consciência disso, que um dia vai chegar a hora certa do acerto. E eu vou estar preparado para isso, né? Porque eu sei que eu errei. Eu assumi o erro que eu fiz. Agora, tem pessoas que erram e depois fala que foi o capeta que mandou ele fazer, que foi o demônio que mandou ele fazer, que foi o Satanás que ele mandou ele fazer. É igual aquelas histórias que tem lá no Amazonas. As moças se engravidam e para esconder do pai o cara que fez aquele negócio com ela lá, ela fala que foi o boto. E aí o pai vai entrar dentro do rio para pegar o boto que engravidou a filha dele? Gente, é muito mais fácil você levantar o tapete e puxar a sujeira para baixo dele do que você assumir a sua responsabilidade. Então, meus irmãos, olha, vamos botar a cabeça no lugar, vamos usar a nossa massa cinzenta para que a gente possa pensar um pouco mais, ver as coisas da maneira mais coerente, ver as coisas do jeito que verdadeiramente deve ser visto. Nós estamos chegando aí no carnaval, olha só, o carnaval está chegando. Aí, quando o carnaval chega aqui no Brasil, é assim, aí acaba a crise, aí não tem crise. Aí você não vê ninguém com crise. Você vai nos clubes, está lotado, todo mundo bebendo, curtindo, dançando, pagam fortunas para as bandas, eu não tenho nada contra, que é o trabalho deles, eles estão ganhando o faturamento deles, eles vivem disso, tem que faturar. E ali rola de tudo, é a droga, é a prostituição, é a traição, é o conchavo político, enfim, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmãozinho. Principalmente para você que se diz evangélico. Principalmente para você que se diz evangélico. Será que se Jesus chegasse agora, nesse exato momento, aqui na terra, para fazer o arrebatamento, para buscar as suas igrejas, que a igreja na realidade somos nós, está aqui, ó, no coração. Se você mantém o seu coração limpo, sua igreja é boa. Se você não mantém limpo, sua igreja é ruim, tá? Então, será que se Jesus chegasse agora, nesse exato momento, você seria salvo? Você se sente pronto para acompanhar Jesus e ir aos céus? Viver a vida plena como todo mundo promete? Ou será que você ainda tem que fazer uma faxina, limpar aqueles erros do seu passado? Então, gente, na realidade, o que nós precisamos é de ter mais consciência e saber quais são os verdadeiros caminhos que nós queremos viver. Nós estamos tendo exemplos e exemplos fantásticos, não só no Brasil, como também no mundo. A corrupção, a hipocrisia, o egoísmo, né? A traição, a soberba. Tem gente que simplesmente não tem coragem de trabalhar. Aí ele vai pedir, ele pede no nome de quem? Ah, me dá uma ajudinha aí, pelo amor de Deus. Ora, gente, tem as mesmas condições que eu tenho de pensar, de falar, de agir, de esquematizar, de fazer o que tem que ser feito para ter a sua sobrevivência. Tem pessoas que realmente necessitam de ajuda? Tem. E você precisa ajudar. Tem que ajudar, claro.
Agora tem muitos que está escrito na cara que não precisa, que tem condições de fazer o que tem que ser feito, trabalhar, levantar, trabalhar, catar papel, catar papelão, ou procurar uma escola e se formar. Mas não. Pedir em nome de Deus é mais fácil. Porque se a pessoa não me der, Deus vai castigar ela. Olha só, que pensamento, né? Ainda você vê gente fazendo pouco caso, quando alguém não pode dar, quando alguém não pode auxiliar, aí ainda fala um monte de besteira, fala um monte de bobagem. Então, meus irmãos, nós estamos dentro do Apocalipse. Nós não estamos mais nos entendendo. É muito fácil falar de amor, falar de confraternização com dinheiro alheio, como muitas pessoas fazem aí. Então, vamos colocar os pés no chão e vamos orar a Deus, né? Para que Deus ilumine os nossos caminhos, para que Deus nos devolva a nossa sabedoria, a nossa maneira de pensar, o nosso respeito ao próximo, que acabou, não tem mais nada. Ninguém respeita ninguém. Ninguém respeita ninguém. Como eu vi também esses dias aí no vídeo, tá no YouTube, se você procurar você vai achar, tá? É um caminhão tombou cheio de carne. Todo mundo só lembrou de buscar a carne que estava dentro do caminhão. E não era gente pobre não. Era gente de caminhonete, era gente de caminhão, era gente de carro zero, entendeu? Pegando carne. Ninguém se lembrou que ali tinha um motorista que talvez precisasse de um auxílio, ou de tomar um remédio, ou de ir para o pronto-socorro. Não. Simplesmente esvaziaram o caminhão em minutos. E aí, no domingo, está lá na igreja. Se é na católica, está lá ajoelhado, rezando, orando, glorificando, dando R$5 para ajudar a igreja, e aí vai comer o churrasco da carne roubada. É assim. Isso não é só na igreja católica não, é na igreja evangélica, é no espiritismo, é de todos os lados. É porque o nosso país é um país laico. E no nosso país laico nós podemos fazer tudo, fazer o que quiser. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade, a cabeça. Nós precisamos mudar a nossa cabeça para poder resolver os problemas da nossa nação e vivermos uma vida um pouco melhor. Cheia de atitude, cheia de amor, cheia de esperança, do jeito que a Bíblia pede. Do jeito que a Bíblia pede. Tem muito bacana aí que se esconde atrás da palavra de Deus, né? E aí, ninguém pode falar nada com ele. Não, aí o cara todo domingo ele está na igreja, mas na hora que ele está no escritório trabalhando, em qualquer lugar que ele está trabalhando, se ele puder passar você para trás, ele passa. E passa e ainda dá tapinha no seu ombro, como chamando você de amigo, né? São assim que acontecem as coisas. Agora, aonde é que entra Deus nessas histórias todas? Você acha mesmo que se realmente todos os segmentos que estão lá na Bíblia têm que ser seguidos, alguém vai escapar? Você vai escapar? Não vai. Nem eu não vou, né? Porque eu tenho consciência dos pecados, dos erros que eu cometi lá no passado, né? E não é porque eu me arrependi, porque isso, porque aquilo, que está tudo certo. Não, não está tudo certo não. Então, existe o ajuste de conta. E você tem que tomar cuidado com isso. Você já fez o seu autoanálise? Você já fez o seu questionamento para você mesmo? Questione você agora. Por que você merece a confiança dos seus amigos, dos seus parentes, da sua esposa e dos seus filhos? Por quê? Me mostra as suas qualidades. Ninguém tem. Lamentavelmente, essa é a mais pura verdade. Gente, fica com Deus, que Deus te abençoe, um bom carnaval. Mas eu não quis ofender ninguém, eu só mostrei o que eu realmente cheguei à minha conclusão. E tem muito mais.
Esse é o primeiro vídeo, né? Daqui para frente a gente vai soltar muitos vídeos aí para que vocês possam acompanhar o nosso trabalho. Se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou também, deixa para lá. E que Deus abençoe você e a sua família. E um bom feriado de carnaval. De preferência em casa, perto daqueles que te amam. Um abraço.